Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va continuer les études et on va étudier les pronoms. On a déjà étudié les pronoms. Nous avons des vidéos sur YouTube qui parlent des pronoms, le pronom I, le pronom on, le pronom COD et CEI. Aujourd'hui, on fera une activité. Então, pessoal, hoje faremos uma atividade aqui com os pronomes que a gente andou estudando lá no nosso canal no YouTube. Quem não assistiu essas aulas dos pronomes, pessoal, voltem lá antes de assistir essa aula de atividades, porque aqui a gente vai colocar em prática o conteúdo estudado nas outras aulas. E cada aula de pronomes nós temos também atividades propostas. Então, nós temos uma aula do pronome Y, do pronome on, do pronome COD e COI, e lá eu propus também algumas atividades, poucas atividades de cada pronome. Hoje, vocês estão vendo aqui um documento onde faremos, aqui tem várias frases, nós faremos uma atividade misturando todos os pronomes. Então, aqui eu tenho perguntas, vou dar uma resposta positiva e negativa, e em cada pergunta que está aqui, por exemplo, mas a gente tem que analisar qual pronome a gente vai usar para evitar de repetir os complementos dos verbos. Então, para isso, quem não assistiu essas aulas, volte lá primeiro. Vou deixar os links aqui, tá? Se eu não me engano, são 4 videoaulas. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Assistam primeiro, tentem aprender com calma, façam atividades em cada vídeo, aí depois vocês vêm para cá. Bom, primeira coisa, pessoal, pronomes. Esses pronomes aqui que a gente vai estudar, bom, são esses aqui, le pronom Y, ou le pronom I, que eu posso falar, le pronom on, COD, o COI. Ele nos ajuda a evitar de repetir o complemento de um verbo. Então, eu tenho uma frase, por exemplo, com um complemento de um determinado verbo, eu estou continuando o meu raciocínio, eu posso evitar esse complemento de uma frase posterior usando esses pronomes, ou em perguntas, como a gente vai fazer aqui, como será o nosso caso hoje. Bom, então vamos começar. Antes disso, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte. Se você já acompanha os vídeos, curte, compartilhe, dá aquela força pra gente. Então, uma aula bem simples aqui, tá? Nós temos várias frases. Vamos começar a atacar essas frases aqui. Vamos lá. Vamos para a primeira frase. Bom, Magali va chez son ami ce soir. Ou seja, Magali vai na casa do seu amigo essa noite. Veja bem, Magali va où? Ou seja, vai onde? Magali va où? Chez son ami. Chez son ami é um lugar, sim, é um lugar introduzido pela preposição chez, que dá um contexto na casa do amigo, aqui nessa construção. Chez son ami. É um lugar, sim, introduzido por uma preposição, sim, preposição chez. Nesse caso aqui, eu posso usar o pronome Y, para a gente evitar de repetir chez son ami. Então, na minha resposta, vou fazer o seguinte. Oui, elle, para evitar de repetir Magali, elle y va. Negativo, non, elle y va pas. Eu posso usar elle y va pas, usando apenas o pas. Se eu quero dar uma resposta mais completa, non, elle n'y va pas. Elle n'y va pas. Bom, Felipe, então o pronome Y eu uso quando? Uma das formas de usar o pronome Y, que está lá nas videoaulas, é evitar de repetir lugares introduzidos por algumas preposições. O che é uma delas. O che, a preposição a, ou, algumas preposições, não são todas. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aqui, o pronome Y está evitando de repetir chez son ami. Então, é isso que a gente vai fazer. Para a gente analisar qual pronome usar nesses casos aqui, nessas perguntas, sempre vou ter que fazer a pergunta para o verbo. É o verbo que vai me dar a resposta, por exemplo. Tá? Eu faço perguntas como o que, quem, a quem, onde. Então, o próprio verbo vai me dar uma resposta
e eu vou analisar essa resposta, que será o complemento, para usar o pronome correto. Bom, vamos para a segunda. Il regarde la télévision tous les jours. Então, eu vou tentar repetir a parte aqui que está em negrito, como eu fiz o número 1, tá, gente? Eu acabei não citando para vocês, mas nós vamos evitar de repetir os elementos que estão em negrito, tá? Então, aqui, ó, como está em negrito aqui, tá bom? Então, vamos lá. Il regarde la télévision tous les jours. Vamos fazer a pergunta para o verbo. Il regarde quoi? Quoi? La télévision. Ou seja, ele assiste o quê? La télévision. Perfeito. O complemento do verbo la télévision é o quê? É uma coisa? Sim, é uma coisa. Introduzido por uma preposição? Não. O lá que está nessa frase é um artigo, não é uma preposição. Então, quando eu tenho uma coisa como complemento do meu verbo, tá? Uma coisa como complemento do verbo, e eu não tenho nenhuma preposição introduzindo essa coisa lá, eu vou usar o pronome COD, que é o code d'objet direct. O próprio nome diz objet direct, ou seja, quando o complemento ele está diretamente ligado com o verbo sem preposição. Então, a resposta: oui, uma resposta positiva. Oui, il la regarde. Il la regarde. Negativo, non, il la regarde. Il la regarde pas. Bom, é isso, tá? Tem outros elementos também que fazem parte do COD, então revisem lá na videoaula do COD. A gente vai ver mais alguns aqui, mas é bom vocês revisarem, tá bom? Até agora nós temos frases no presente. Nós temos aí um verbo conjugado apenas. Então, uma regrinha aqui, que eu expliquei nos vídeos também, bom, que a gente recapitula. Quando eu tenho uma frase, apenas um verbo conjugado, por exemplo, o pronome, qualquer pronome, vai vir entre o sujeito e esse verbo conjugado. Como aconteceu no número 1, o pronome está aqui entre o sujeito e o verbo conjugado. Aqui está o pronome. E na frase número 2, aqui está o pronome. Tá bom? Vamos dar sequência. Número 3. Tu bois du jus au déjeuner. Tu bois quoi? Du jus. Du jus é uma coisa. Se é uma coisa, introduzido por uma preposição, sim. Aqui, pessoal, nós temos a preposição de, que é o de mais o lo, dando du. É um partitif. Tu bois du jus au déjeuner. Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu tenho uma coisa introduzida por um partitif. Qual pronome nós podemos usar? Acertou. O pronome on. Pronome on. Então, como resposta positiva, oui, Jean bois, posso fazer essa contração. Non, Jean bois pas. Oui, Jean bois, non, Jean bois pas. Tá bom? Então, uma das formas de usar o pronome on é isso aqui, quando o complemento do verbo é introduzido por um partitif. Vamos dar sequência. Essa frase é interessante, que ela está no futuro, le futur proche. Tes amis vont arriver en France aujourd'hui. Ou seja, seus amigos vão chegar na França hoje. Bom, aqui nós temos um verbo conjugado e um verbo infinitivo. Primeira coisa, vamos analisar qual pronome vamos usar aqui. Tes amis vont arriver où? Onde? En France. Opa, é um lugar? Sim. Introduzido por qual preposição? En. Perfeito. Então, nesse caso aqui, eu também posso usar o pronome y, tá? E onde eu vou colocar o pronome y? Bom, agora nós temos aqui uma construção no futuro próximo, um verbo conjugado e um verbo infinitivo. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Oui, il, para evitar de repetir tes amis, ils vont y arriver. Quando nós temos uma construção dessa forma, um verbo conjugado e um infinitivo, uma das formas da gente tentar lembrar é que o pronome vai ser colocado entre os dois verbos. Oui, ils vont y arriver.
Négative, non, ils vont pas y arriver. Ils vont pas y arriver. Já pegando esse macete, vão para a frase número 5. É o seguinte, on doit prendre le livre pour étudier. Bom, mesma construção, né? A ideia aqui, na verdade, nós temos um verbo conjugado e um verbo infinitivo. Então, on doit prendre quoi? Le livre. É um objeto? Sim, perfeito. Introduzido por uma preposição? Não. Então, quando tem objetos sem preposição para introduzir esses objetos, esses complementos, na verdade, qual pronome nós podemos usar para evitar de repetir esses complementos? O COD. Boa, boa resposta. Então, aqui, o que vai ser? On doit prendre le livre pour étudier? Oui. On doit, como é le livre, um livro apenas, singular aqui, tá? Masculino. On doit le prendre. Non, on doit pas le prendre. Vocês estão vendo aqui que as minhas respostas estão eliminando o ne. Porque no dia a dia, pessoal, na comunicação, meu foco sempre no meu curso é a comunicação, o ne, o n apóstrofe, a gente nunca pronuncia na comunicação. Muito difícil vocês escutarem. Podem pronunciar? Podem, não tem problema. Não tem problema. Numa escrita, num texto, uma redação, use o ne pas. Mas no dia a dia só o pas é suficiente. Número 6, vamos para o número 6. Il envoie à partir les messages. Aqui nós temos que tomar muito cuidado. A gente está numa ideia aqui de substituir o elemento que está em negrito. Porém, se vocês fazem pergunta para o verbo, il envoie quoi? Ok, les messages. Aqui, a partir esse verbo, nós temos dois complementos. Só que a gente vai evitar de repetir só o que está em negrito. Eu vou mostrar para vocês como é que seria dando uma resposta para evitar de repetir os dois. Mas vamos repetir aqui, o nosso foco na aula de hoje é evitar de repetir só um ou outro aqui, tá bom? Então, vamos lá. Il envoie aqui, a partir. É uma pessoa? Sim. Introduzido pela preposição? Sim, uma preposição a. Quando nós temos pessoas introduzidas pela preposição a, gente, usamos o pronome COI. Code d'objet indirect. O próprio nome diz indirect, ou seja, tem que ter uma preposição para introduzir esses complementos. Então, nesse caso, ficaria o seguinte. Il envoie à partir les messages? Oui. Il, lui, envoie les messages. Eu continuo aqui o les messages porque ainda é um outro complemento do verbo envoyer. Tá bom? Mas como é que eu faria, por exemplo? Vamos primeiro colocar negativo. Il lui envoie pas les messages. Mas como é que eu faria se eu quisesse eliminar os dois complementos da minha resposta? Posso fazer? Posso, claro. Então, attention. Aqui nós temos dois complementos. A partir, que é o COI, code d'objet indirect, uma pessoa introduzida pela preposição a. E nós temos também les messages, que é uma coisa, são coisas sem preposição. Então, eu vou usar o COD. Só que a gente também tem uma videoaula só falando do double pronom. A gente fala de double pronom, ou seja, quando eu tenho dois complementos para o mesmo verbo, e eu quero evitar os dois complementos. Nós temos uma videoaula falando só disso no nosso canal no YouTube também. Então, também o link está aqui para vocês, tá? Volta lá e assiste, mas eu vou dar a resposta para vocês. Porque lá vocês vão aprender a ordem. Existe uma ordem que a gente tem que respeitar para colocar os pronomes de forma correta. Bom, então vamos lá. Então, como é que ficaria aqui? Oui, il, les, lui, envoie. O le está substituindo les messages. Está no plural. E lui está substituindo partir. Tá bom? A ordem é que o le vem primeiro do que o lui. Então, em negativo, non, il les lui envoie pas. Il les lui envoie pas. Tá bom? Vamos dar sequência. Ma mère parle au voisin tous les jours.
La mère parle à qui? Au voisin. São pessoas? Sim. Introduzido pela preposição? Sim. Esse o aqui é o que é? A preposição a mais o le, dando o. Perfeito. Então, quando eu tenho pessoas introduzidas pela preposição a, o que eu posso fazer? Eu posso usar o pronome se ou i, corps d'objet indirect. Então, agora aqui está no plural, o voisin. Então, como será a minha resposta? Oui, elle, leur parle tous les jours. Ou non, elle, leur parle pas. Aqui vamos usar o leur, porque nós estamos falando dos vizinhos. Está na terceira do plural, por exemplo. Vamos dar sequência. Chegamos aqui numa frase, pessoal, que está no passé composé. Nous avons répondu au professeur. Então, nous avons répondu à qui? Au professeur. É uma pessoa? Sim. Introduzido pela preposição a? Sim. Qual pronome podemos usar? Exatamente, le pronom se ou i, corps d'objet indirect. Mas falei, onde que eu vou escrever meu pronome aqui agora? Que agora nós temos dois verbos conjugados, eu tenho uma frase no passé composé. Bom, quando nós temos frase no passé composé, nós temos aí os dois verbos conjugados, o pronome vai vir entre o sujeito e o verbo auxiliar. Então, ficando assim. Oui, nous avons répondu au professeur. Oui, nous, eu posso usar o nous, lui, avons répondu. Nous lui avons répondu. Négatif, non, nous lui avons pas répondu. Nous lui avons pas répondu, por exemplo. Então, seria uma resposta. Eu poderia usar também o on. On lui a répondu. On lui a répondu. Então, non, on lui a pas répondu, usando on, por exemplo. Mas tá ok. Essa aqui é interessante. Número 9. Chez toi, il y a beaucoup de livres. Mais tu as exactement combien? Aqui, na verdade, a gente não vai dar uma resposta. Nós temos, na verdade, duas frases e elas estão interligadas. Por exemplo, a segunda frase, ela faz referência à primeira, tá bom? Então, a primeira, vamos analisar a primeira. Chez toi, il y a beaucoup de livres. A frase está completa, tá? Il y a, nós temos sujeito, verbo, e beaucoup de livres, ou seja, muitos livros. Perfeito, o complemento aqui. Na segunda, mais tu as exactement combien? Combien é quanto, quantos. É uma palavra que expressa quantidade. Então, geralmente, a gente tem que colocar um complemento para isso. Eu deveria usar, por exemplo, mais tu as exactement combien de livres. Só que eu não coloquei esse complemento. E aí entra mais um macetezinho. O pronome on, nós podemos usar o pronome on quando nós temos quantidades no fim de uma frase, e só que essa quantidade não é uma quantidade solta qualquer, é uma quantidade que está no fim de uma frase e eu tenho um contexto por trás disso, como nesse caso aqui. Aqui eu estou querendo saber combien de livres, porque eu já citei isso anteriormente. Então, Felipe, eu posso deixar a frase assim? A frase está correta? Mais tu as exactement combien? Não. Então, aqui eu uso o pronome on. Eu vou usar e vou colocar aqui, ó. Tu en as. Vou até destacar ele aqui, colocar em negrito. Tu en as exactement combien? Ou seja, aqui para evitar de repetir, de livre. Ou eu faço isso, pessoal, ou então eu vou eliminar o pronome en e colocar aqui, ó, de livre. Aí estaria certinho. Porque quantos do quê? Eu quero saber do quê. Se eu não coloco, eu coloco o pronome en, porque é uma quantidade no fim de uma frase, tá? Então, lá também na nossa videoaula falando do pronome en, lá está explicadinho sobre isso aqui, tá bom? E o número 10, está acabando, hein, gente? Je dois acheter des fruits. Je dois acheter des fruits. Je dois acheter quoi? Des fruits. Des fruits, ce sont les choses. Oui, são coisas.
introduzir para um partitif aqui, não sei a quantidade de frutas, por exemplo? Sim. Qual pronome podemos usar? O pronome on. Então, oui, je dois en acheter. Je dois en acheter. Então, non, je dois pas en acheter. Tá bom? A gente já pegou a regrinha lá de cima, quando nós temos um verbo conjugado e um verbo infinitivo. Vamos para o número 11. Número 11. Tu as corrigé les activités. Essa é bem interessante. Tem uma frase do passado também. Tu as corrigé les activités. Vamos fazer a pergunta para o verbo. Tu as corrigé quoi? Les activités. São coisas? Sim. Introduzidas por uma preposição? Não. Então, qual pronome eu uso? Exatamente. Sur de corps d'objet direct. Então, veja bem. Les activités, aqui está no plural. Estou falando de coisas do plural, terceira pessoa do plural. Ficaria assim, gente, ó. Oui, je les ai corrigés. Porém, falta um detalhe. Lá na videoaula falando do COD, tem esse detalhezinho. Quando eu tenho aqui COD e o complemento do verbo vem antes, tá? Na verdade, vamos pensar no passé composé. O passé composé tem uma regrinha. E isso implica também o pronome COD. No passé composé, quando eu tenho uma frase e o complemento dessa frase, por exemplo, vem antes do verbo, mesmo que o auxiliar é avoir, eu tenho que fazer os acordos de gênero e número. Então, veja bem, nesse caso aqui, o ler, esse ler aqui, é o complemento do verbo. É o complemento do verbo. Só que, em vez de colocar o complemento, repetir o complemento, coloquei na forma de pronome. Então, quando o complemento do verbo vem antes do verbo, passé composé, mesmo que auxiliar avoir, eu tenho que fazer os acordos de gênero e número. A explicação está lá também no vídeo do COD, tá, gente? Então, voltem lá. Aqui estou falando um pouquinho mais rápido, mas voltem lá. Então, nesse caso aqui, je les ai activités. Esse les aqui, pessoal, está substituindo o quê? Les activités. Activité em francês é o quê? Masculino ou feminino? Feminino. Então, vou adicionar um E. E está no plural? Sim. Então, adiciono um S. Je les ai corrigés. Tá? Só o pronome COD que nós temos que fazer os acordos de gênero e número. Non, je les ai pas corrigés. Ok? Vamos continuar? 12. Il pense au projet du travail. Il pense à quoi? O que ele está pensando? O projeto. É uma coisa? Sim. Felipe, mas aqui agora nós temos uma preposição. Nós temos a preposição a. Quando a gente tem coisas como complemento sem preposição, usamos o COD. Perfeito. E quando nós temos coisas introduzidas pela preposição a, o que a gente usa? Usamos o pronome i. Então, uma das formas também de usar o pronome i é isso. Não apenas para lugares introduzidos por algumas preposições, mas também quando o complemento do verbo é uma coisa introduzida pela preposição a. Então, aqui, il pense au projet du travail. Oui. Il y pense. Il y pense. Non, il y pense pas. Tá bom? Para a gente finalizar, vous avez déjà téléphoné au bureau, uma frase do passado. Vous avez déjà téléphoné au bureau. Vous avez déjà téléphoné où? O bureau é um local, é um lugar, sim, introduzido por o. Então, nesse caso aqui, eu posso usar o pronome i. Então, eu vou usar como resposta o on, tá, gente? Porque o vous, nós podemos usar o vous no contexto formal singular ou no plural. Vou usar o on como resposta. Como fosse eu estou falando para um grupo de pessoas. Bom, oui, on y a déjà téléphoné. Eu posso continuar o telefone aqui também. O déjà, na verdade, tá? Agora eu vou tirar o déjà. Non, on n'y a pas téléphoné. On n'y a pas téléphoné. Tá bom? Se fosse num contexto mais formal,
Uma pessoa só. Oui, j'y ai téléphoné, ou j'y ai déjà téléphoné. Non, j'y ai pas téléphoné. Tá bom? Então, pessoal, é uma atividade misturando todos os pronomes aqui. Eu acho muito bacana essa atividade, porque a gente revisa aí o que a gente andou estudando. Porque no meu canal do YouTube eu coloquei cada pronome no vídeo. Então, agora nós estamos misturando todos aqui. Então, é assim que você analisa, você faz a pergunta para o verbo. É a forma de analisar os pronomes, tá bom? Aqui eu vou deixar mais algumas atividades, podem fazer em casa, tá? Vou deixar as respostas também. E agora, pessoal, é colocar em prática, tá bom? Bonnes études, merci beaucoup. Au revoir.